Olá, está começando mais um Entrevistas aqui na sua TVT. E hoje eu vou conversar com um rapaz que foi seminarista. A família veio da Itália, trabalhadores rurais, para o Rio Grande do Sul. Ele, jovem, foi para um seminário. No seminário ganhou uma bolsa de estudos e foi estudar economia e formou-se economista na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De lá foi para a Universidade Autônoma do México, onde se pós-graduou, esse tempo todo já ligado com as lutas dos trabalhadores rurais. Transformou-se numa das principais vozes deste país pela reforma agrária. Fundou o MST, que é simplesmente o movimento popular mais importante da América do Sul. Eu vou conversar com João Pedro Stedley, que, no entanto, recentemente revelou uma faceta que eu, que o conheço há tantos anos, não conhecia. E gostaria, antes mesmo de lhe fazer qualquer pergunta, Stedley, informar que no dia que eu tiver uma televisão, e eu acho que é justo que um dia tenha uma emissora de televisão, você será o meu primeiro contratado, entendeu? Para nos fazer todos dar risadas e para que eu possa agora lhe perguntar, João Pedro, o humor é uma maneira de desmascarar os hipócritas? É uma bela provocação, Juca. Um grande abraço, um prazer enorme poder retornar aqui no programa Entrevistas e, sobretudo, para falarmos de reforma agrária, dos problemas do nosso país. De fato, eu tive que me preparar com muita paciência, né? Chá e, claro, recomendações dos nossos advogados para manter os nervos à flor da pele e não cair naquelas provocações baratas. Mas se eu tivesse que evocar alguém que sempre me inspira para participar de entrevistas na televisão, eu apelaria para o meu querido Leonel Brizola, de quem eu tive o privilégio de ser amigo já no fim da carreira dele. Sempre que eu ia ao Rio de Janeiro, ia visitá-lo e fazíamos longas conversas. E ele sempre me inspirou por essa natureza de um humor meio debochado e, ao mesmo tempo, responder o que ele queria, não o que ele perguntava. Então, salve, salve, São Leonel Brizola, que deve estar em algum lugar lá em cima, me ajudando também, já que também ele foi um dos precursores da luta pela reforma agrária lá no meu Rio Grande amado, na década de 60, quando ele foi governador. E, Juca, ele fez a primeira lei de reforma agrária no Brasil, uma lei estadual, né? Fundou o primeiro Instituto de Reforma Agrária do Brasil, era o Instituto Gaúcho de Reforma Agrária, IGRA, né? E fez as primeiras desapropriações de terra no Rio Grande, quando ainda nem tinha o INCRA, nem tinha lei, não havia nada a nível nacional. Grande abraço, Juca. Stedley, me diga uma coisa, com toda a sinceridade, embora aquele ambiente não fosse exatamente um ambiente agradável, ao contrário, hostil, com muito pouca gente assim que a gente gostaria de sentar para conversar, para almoçar, para jantar, uma bancada feminina muito interessante, mas no mais das vezes uma gente muito desinteressante e cafajeste. Você chegou a se divertir, não? Não, aquelas reuniões sempre são muito, como dizem os espanhóis, aburridas, né? Aburridas. Não é o melhor ambiente para a gente falar de coisas sérias, lamentavelmente, né? Porque no passado houveram comissões que se debruçaram seriamente sobre os problemas brasileiros. Mas como essa comissão já nasceu
natimorta, no sentido de que era para incriminalizar o movimento. Então, como é que você faz uma comissão de inquérito? Olha a palavra. Comissão de inquérito é para inquirir, né? Pesquisar. Portanto, ouvir os dois lados, né? Ter o contraditório. E eles já partiram do pressuposto: nós precisamos criminalizar o MST, precisamos criminalizar a luta pela terra, precisamos achincalhar o governo e, portanto, não foi uma comissão séria, foi uma comissão que, dada até pouco tempo a sua maioria de extrema-direita, lhe faltou, inclusive, um pouco de sabedoria, né? E de conhecimento dos problemas brasileiros. Note, Juca e os que nos acompanhem, que nem sequer os deputados da Frente Parlamentar Ruralista, que são, pelo menos, mais atentos aos problemas agrários, eles não se candidataram e não participaram dessa comissão, porque eles se deram conta de que aquilo era um fantoche. E então lá eu tive que responder, na verdade, a deputados que não conheciam nada da realidade agrária, a não ser a bancada governista. Mas os que ficavam me provocando eram, na maioria, policiais militares sem nenhuma vivência, alguns que a gente sabe com ficha de milicianos, né? Então eles estavam lá para torturar, psicologicamente pelo menos, e não para entender a realidade do Brasil. Agora, ô João Pedro, do ponto de vista da opinião pública, você diria que essa CPI saiu pela culatra de quem a arquitetou? Ah, sem dúvida nenhuma. O que nós acompanhamos nas redes sociais, todas elas, é que, inclusive, nas redes de direita, eles foram tendo uma baixa atenção e chegaram ao mínimo possível, ou seja, eles não conseguiram nem cativar os seus seguidores e muito menos furar a bolha. Por outro lado, como você acompanha da sua profissão, na grande imprensa nós tivemos uma surpresa, porque a grande imprensa corporativa, como nós chamamos, ela também desdenhou aquela CPI. E ela percebeu que aquilo seria um teatro do absurdo, que nem sequer produziria informações verídicas, que poderiam ser material jornalístico. Então, a bem da verdade, a imprensa corporativa ela se comportou de uma maneira honesta e não deu palco para aqueles malucos que estavam lá fazendo provocações. De maneiras que, com a opinião pública geral, pelo menos no que me toca da minha entrevista, o resultado foi amplamente favorável e eu recebi centenas, milhares de manifestações em todo o Brasil, de solidariedade, de apreço, de cumprimentos e desdenhando aqueles deputados malucos que estavam lá para me provocar. Segundo a deputada Sâmia Bonfim, o relator Ricardo Passa-Boiada Salles está, evidentemente, numa situação muito delicada, virando réu em mais um processo, réu por contrabando de madeira, réu por formação de quadrilha, réu em 4 ou 5 crimes. Né? A deputada Sâmia Bonfim mostrou em cartazes uma série, um criminoso em série, que ele terá de responder. Mas você, em diversas intervenções, você dizia a ele, anote aí, deputado, anote aí. Você acha que ele aprendeu alguma coisa? Ou ele não está disposto a aprender nada, o relatório dele está pronto desde antes da CPI começar? Bem, quero cumprimentar aqui de público o comportamento da nossa deputada Sâmia, que se comportou de uma maneira exemplar ao longo desses meses da CPI. Ela ganhou muitos pontos com toda a militância de esquerda e com a opinião pública, né? Ela é a mais citada como a grande defensora da reforma agrária, independente das questões do MST
o das pessoas que foram lá. Então, felicito, porque é uma revelação impressionante. Ela é muito jovem, né? E ainda que tenha nascido lá na região de Presidente Prudente, a militância dela é aqui na cidade de São Paulo, então surpreendeu a todos. O que demonstra que ela se preparou, que ela estudou, que ela é dedicada, que ela não diz bobagem, né? Então foi uma grata surpresa. Agora, em relação ao Salles, o que eu gostaria de comentar é que, bom, ele tem lá seus problemas com a justiça, e ao contrário do que ele tentou fazer conosco, de nos criminalizar, ele terá que prestar conta ao Poder Judiciário. Lá no Poder Judiciário, ele que apresente seus argumentos e se defenda. Não? No particular, mais do que em público, claro, como há uma diferença de idade entre nós, e eu conhecendo também os antecedentes políticos dele, ele era um quadro tucano que nasceu à sombra do governo Alckmin, foi secretário do Meio Ambiente do governo Alckmin. Então, no particular, eu disse a ele: ô Salles, você é jovem, é inteligente, você precisa se afastar do bolsonarismo, você tem uma carreira longa aí pela frente, pense bem, reflita. Esse não é o teu caminho se você quiser ajudar o povo brasileiro. Não há espaço na sociedade brasileira para as ideias da extrema-direita. Fuja desse campo se você quiser ter futuro. Bom, ele me ouviu atento, e eu, como você já me descreveu na introdução, tive uma formação ideológica lá na juventude, influenciado pela teologia da libertação, e me considero cristão ainda. Nós temos essa compreensão que todo ser humano pode mudar e todo ser humano pode se salvar. Então, eu sempre acredito que as pessoas, mesmo sendo de extrema direita, algum momento podem se dar conta dos erros que cometeram e possam mudar de lado. No meio jornalístico, como você conhece bem melhor que eu, nós temos várias provas disso, né, de pessoas que eram da esquerda e foram para a direita e agora voltaram para a esquerda e serão bem-vindos, né? Porque o que nós queremos, sinceramente, né, ou como dizia o velho Brice, honestamente, né, o que nós queremos é buscar soluções para os problemas do povo brasileiro. E a extrema-direita não tem soluções, ela só prega o ódio e a violência, que é um problema a mais. Então, nós temos que olhar para a realidade brasileira, ver quais são os problemas do povo e quais são as soluções para esses problemas. E espero que o Salles, como ainda jovem, se arrependa das burradas que já fez e que algum dia volte ao caminho da política séria. Para quem não assistiu a participação do Stedley na CPI, houve um momento até em que ele referiu-se a um daqueles de extrema-direita, agora não me lembro se é aquele deputado mineiro ou se foi para o Kim Kataguiri, e disse: você é um bravo militante das causas sociais, pena que do lado errado. Foi uma delícia, foi uma delícia. João Pedro, eu queria agora que você respondesse a doutora em agronomia Ondalva Serrano. João Pedro Stedley, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Sabemos do seu trabalho ao longo de toda a sua vida, a grande luta que você tem desenvolvido para ampliar a possibilidade da produção orgânica e sensibilizar os agricultores a adotarem essa forma nova e saudável de produção. E agora, principalmente, com toda a vivência que você teve com Ana Maria Primavesi, os seus textos, as suas colocações, como é que você, hoje, se prepara para viver as próximas etapas com toda essa sabedoria, com toda essa experiência que você desenvolveu?
Minha querida professora Serrano, um prazer enorme revê-la ainda aqui na telinha. Nós temos um carinho muito grande por sua contribuição e me alegro que tenha citado a nossa querida Ana Maria Primavesi, que foi a maior cientista de solos tropicais, portanto, de todo o sul global. E eu tive o privilégio, de novo, por minhas funções, de poder conhecê-la há muito tempo, ainda quando ela morava no seu sítio, lá no interior de São Paulo, nas proximidades de Avaré. Fui várias vezes lá visitá-la, conversar com ela. E ela nos deixou um legado impressionante, uma obra fantástica, científica, da qual ela nos doou, Juca. Olha aí que belo exemplo, que hoje em dia qualquer um escreve um livrinho aí de 100 páginas de reportagens e já quer cobrar direitos autorais. E a Ana Maria Primavesi, como grande cientista, tem mais de 10 livros que a Expressão Popular publicou. E ela não quis um centavo. Ela e os seus familiares, a nossa querida Karen, que é a filha que a acompanhou nos últimos anos, não quiseram um centavo, porque tinham essa mentalidade. O conhecimento científico é universal. Portanto, todas as pessoas, e quanto mais pessoas tiverem acesso a ele, mais fácil será utilizar a ciência para resolver os problemas. Agora vou à pergunta da nossa querida professora. Olha, o Brasil hoje vive uma disputa na agricultura de 3 modelos. 2 do capital e 1 dos trabalhadores. O primeiro modelo do capital é o que nós chamamos latifúndio predador. É mais do que uma grande propriedade. É um modelo que vai lá na natureza, se apropria dos bens da natureza, floresta, terras públicas, minérios, água, e enriquece numa espécie de acumulação primitiva, como nos ensinou lá no início do século a nossa querida Rosa Luxemburgo, da qual o nosso técnico, né, como você sabe, Juca, recebeu o nome em homenagem a Rosa Luxemburgo. Então a Rosa nos ensinou que há uma acumulação primitiva que os capitalistas fazem com os bens da natureza. Eles vão lá, se apropriam de bens que não têm valor, porque eles não são fruto do trabalho humano, como a água, mas ao transformá-los em mercadorias, eles adquirem uma taxa de lucro esplendorosa. O segundo modelo é do agronegócio. O agronegócio, cantado em verso e prosa, todas as noites pela Globo, ele não produz alimentos, ele produz commodities, que é uma mercadoria padronizada para o mercado mundial. Então, nós temos aí imensas áreas agrícolas que se dedicam apenas a soja, milho, algodão e cana e pecuária bovina extensiva. 5 produtos apenas são produzidos para o mercado externo. Então, o agronegócio, ele enriquece, abastece o mercado mundial, mas ele não desenvolve a região onde atua e nem resolve os problemas do povo brasileiro de emprego, de fome, etc. e tal. E eles têm uma contradição insuperável, que para praticar o modelo tecnológico da Revolução Verde, eles usam sementes transgênicas, usam agrotóxicos, e o agrotóxico mata, como nos ensinou Ana Maria Primavesi. E, portanto, ao matar a biodiversidade, eles desequilibram, Juca, desequilibram o meio ambiente. Porque quando você mata a cobertura vegetal e anda aí pelo interior e só vê cana, ou só vê soja, ou só vê gado, aquilo lá desequilibra o regime de chuvas. Porque o que atrai a chuva são as árvores. E são as árvores que exalam também oxigênio, que depois vai se transformar em chuva.
Então, eles têm uma contradição, que o modelo deles é insustentável do ponto de vista ambiental. Então, nós temos dito e conversado com intelectuais dele, como o atual ministro da Agricultura, o Fávaro, e uma parte do agronegócio já está se dando conta dessa insustentabilidade e está migrando para sementes convencionais, abandonando semente transgênica, que é o caso do Blairo Maggi, que é o maior produtor mundial de soja, e pasmem vocês que nos acompanham, ele tem 200 mil hectares, e começou a migração da soja transgênica para a soja convencional. Por que será? Bem, eles estão migrando para os bioinsumos, fugir do fertilizante químico, que é a base de petróleo, o famoso NPK, e produzir os insumos fertilizantes orgânicos na própria fazenda. Dezenas de fazendeiros já estão adotando essa prática, assim como adotar defensivos biológicos, para em vez de você usar fungicida, usam defensivo com as próprias pragas que existem, chamadas pragas que existem na natureza. Né? Então, há um agronegócio esperto que está migrando. E é esse agronegócio esperto que votou no Lula e que ganhou como recompensa o Ministério da Agricultura, que nós apoiamos. E há um terceiro modelo, que a professora Serrana se referiu, que é a agricultura familiar. Nós somos 5 milhões de unidades agrícolas com trabalhadores em agricultura familiar, que dão emprego para 16 milhões de pessoas. Deixa eu te interromper, porque eu vou querer tratar da agricultura familiar no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Eu estou conversando com o João Pedro Stedley, a quem eu estendo o tapete verde. Veja você, ambos corintianos, e o tapete que eu estendo a ele é verde, e não é vermelho, é verde como a bandeira que ele tem atrás de si, uma delas. Porque imagine você que o João Pedro Stedley é brasileiro e ama o Brasil, de verdade. Aproveito para fazer uma pequena correção. Eu disse que ele se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mentira minha. Formou-se na PUC do Rio Grande do Sul, que foi quem lhe deu a bolsa. Muito bem. Onde ele teve a bolsa de estudos. Eu converso com o João Pedro Stedley, que agora vai responder ao psicólogo, defensor dos direitos indígenas, Paulo Maldos, e nós vamos voltar a falar em seguida da agricultura familiar. Caro João Pedro, o censo do IBGE 2022 identificou a presença de indígenas e quilombolas em todo o Brasil. São cerca de 1.700.000 indígenas e cerca de 1.300.000 quilombolas presentes em todos os estados e em muitos municípios de todo o país. O MST também possui uma presença nacional em todas as regiões e estados do Brasil. Em muitas dessas regiões ele constrói alianças com povos indígenas e outros povos. Queria lembrar aqui o Mato Grosso do Sul, onde o MST faz uma bela aliança com o povo Guarani Kaiowá em torno da produção de sementes e na produção de alimentos saudáveis. Lembrando do Mato Grosso do Sul, eu trago à memória o companheiro Egídio Bruneto, um importantíssimo dirigente do MST, que batalhou muito pela construção de alianças do MST com essa diversidade de povos, particularmente com os povos indígenas, através da Via Campesina. E a sua luta se dava em todo o Brasil e em toda a América Latina. Seria possível, com esses novos dados do IBGE, se ampliar, se diversificar essas alianças entre o MST e outros povos tradicionais, em torno de uma agenda de transformação do país, democratização do Estado e da terra? E seria possível construir um projeto de país que tenha a cara dessa bela diversidade de povos do nosso campo?
Meu caro Paulo Maldos, meu amigo de longa data. Aliás, Juca, não sei se você sabe, quando eu me mudei do Rio Grande do Sul para cá, para São Paulo, que era num processo de organizar uma Secretaria Nacional do nascente MST, lá por 1985, os amigos da Comissão Pastoral da Terra disseram para nós: se vocês querem se instalar lá em São Paulo, é melhor vocês procurar o Instituto Sede Sapiência, que lá tem uma madre porreta, que é a única que pode ajudar vocês. Peguei o endereço e lá fui eu. Peguei o ônibus e vim a São Paulo, primeira vez que cheguei aqui. Peguei um táxi e fui direto para o Sede Sapiência. Já tive a primeira surpresa, porque a tal da Madre Superiora que nos ia ajudar me atendeu como porteira do Instituto. E eu levei um susto, como uma madre está trabalhando aqui na portaria, né? Na minha ignorância, né? E naquelas minhas ilusões, né? Madre tem que estar lá, superior a todos, né? Então ela já me deu uma lição de cara, assim, né? De humildade, de sabedoria. E me atendeu com muito carinho, né? E ela disse: o que vocês precisam mesmo, meu filho? Nós precisamos de uma sala que tenha telefone. Aí ela já de pronto andava já com um andador, me levou junto num corredor, já me mostrou uma sala, né? E disse: veja se essa aqui é suficiente. E na sequência me apresentou o Paulo Maldos, que era da diretoria do SEDES. E disse: o Paulo vai me ajudar a aprovar, porque ela me disse assim, com um tom até meio debochado: claro, eu sou uma referência aqui, mas tudo depende da diretoria, né? Então eles precisam aprovar a sala para vocês, mas está aqui o diretor, jovem, Paulo, psicólogo, e de fato nos fizemos amizade, e depois, Juca, inclusive eu abusei da paciência dele, e ele foi o fiador para mim poder alugar uma casa, né? E trazer a minha família. A madre a que você se refere é a famosa Madre Cristina. Madre Cristina, que foi um baluarte da luta pelos direitos humanos, salvou dezenas de militantes que eram presos. Os familiares botavam o bilhetinho debaixo da sala dela lá no SETES, e ela no outro dia pegava o hábito e ia lá no DOPS. Tá aqui o Juca Kfouri? Não tá, eu sei que tá. Aprontava maior lá com os policiais, e assim salvava muita gente da tortura e da prisão. Bem, tabelava muito com minha tia Nadir Kfouri, João Pedro. Me alegra em saber. E depois veio a ser reitora da PUC, primeira reitora mulher de uma universidade católica no mundo, graças à intervenção de Dom Paulo. Siga. Isso que ia complementar. E as duas faziam um belo trio, né, de ataque com Dom Paulo Arnes. Corintiano também. Uma figura. A quem tivemos ambos a honra de compartilhar com quem uma mesa no Tuca quando ele fez 80 anos. Acho que foi 90, Juca. 90 anos. 90 anos. Porque foi a última aparição pública dele, Exatamente. Né? E alguns meses depois nos deixou. E pôs o boné do MST. Isso ele sempre fazia, era um agradinho que nós agradecemos pelo resto da vida. Bem, mas voltamos então agora aos povos indígenas, da qual o Paulo Maldos é um militante da causa indígena de toda a vida. Os povos indígenas, para nós do MST, são mais do que uns parceiros. Eles são nossos avós. Como aprendi com o Darcy Ribeiro, lá no livro O Povo Brasileiro, ele disse: o povo brasileiro não sabe, mas todo brasileiro tem sangue de uma avó índia, ainda que não seja reconhecido. E é verdade, né? Porque foram as mulheres indígenas, né, estupradas ou cooptadas que geraram esse povo miscigenado em todo o Brasil. Então, os povos indígenas deveriam ser para nós uma referência de tudo, de valores, de sangue. Nós procuramos ensinar ou cultivar entre a militância do MST. Eles são os nossos avós.
Você não gosta do seu avô, da sua avó? Todos nós gostamos, porque são os nossos ancestrais na cultura, no sangue, no DNA, etc. Então, os povos originários do Brasil são os nossos avós. E nós devemos defendê-los sempre. Nós ficamos muito contentes quando a Constituinte de 88, refletindo aquele clima de redemocratização no país, depois de 20 anos de ditadura empresarial, militar, recuperou os direitos constitucionais dos povos indígenas. E naquela ocasião, como os que nos acompanham deveriam saber, nós tínhamos já apenas 300 mil pessoas que se declaravam como parte dos povos indígenas. Graças àquela mudança constitucional, o Paulo Maldos lembrou bem, você vê aí, em 30, 40 anos, a população se multiplicou e nós chegamos nesse último censo a 1.652.000 pessoas que vivem em áreas indígenas. Isso é muito alentador. Mas, na luta pela reforma agrária, nós temos muitos aprendizados com eles. Foram eles que nos ensinaram a defender a natureza. Se a gente não defender a natureza, não tem como produzir. Se a gente não cultivar a natureza, não há como produzir alimentos saudáveis. São eles que nos ensinaram a cuidar das árvores. São eles que nos ensinaram que a árvore é a zeladora da água. Se você derrubar a árvore, não terá água. Se você não tem água, a água é um alimento. Olha a sabedoria dos povos ancestrais, Juca. Só agora, 20 anos passados, os sabidões branquelos, lá das Nações Unidas, é que tiveram a petulância, eu diria até, de declarar a água como alimento. Imagina, os povos originários sabiam disso desde sempre, que a água é tão importante como qualquer outro alimento. Portanto, a água é um alimento fundamental para todos os seres vivos do nosso planeta, para os seres vegetais, para os animais e para os seres humanos. Isso nós aprendemos com eles, não? E por isso nós temos uma dívida de gratidão, uma dívida histórica com os povos originários. E sempre que o MST pode, se soma a ele na defesa das suas reservas, na luta pela demarcação das áreas que ainda não foram demarcadas, apesar da Constituição reconhecer. E aqui quero aproveitar o teu espaço, Juca, para compartilhar uma informação importante. Eu tive, alguns dias passados, com o presidente Lula. Foi uma conversa de compadre, não foi audiência. Tanto é que fomos lá em 3 companheiros apenas do MST, que ele pediu para ser uma conversa mais reservada, mais para atualizar leituras de conjuntura do que outra coisa. Mas eu não poderia deixar de aproveitar aquele privilégio da presença do Lula e comentei com ele: Lula, você vai para o céu, já está aí o céu garantido, pode cometer todos os pecados que você quiser daqui para frente. Numa linguagem cristã, já que ele é cristão também, né? E disse a ele, bom, você vai para o céu, primeiro porque você foi o único que pôde derrotar os fascistas. Derrotar os fascistas aqui no Brasil, que na Europa custou 20 milhões de seres humanos. Isso é de um fato histórico impressionante. E você era o único que podia aglutinar forças progressistas no Brasil para nós derrotar o fascismo. Então você já tem o céu por aí. Mas você ganhou um céu melhorado quando você teve a coragem de levar solidariedade ao povo Yanomami e levar as forças armadas para expulsar os garimpeiros lumpens, que eram financiados por 2 empresas, uma do Canadá e uma britânica, que são os que compram o ouro e os diamantes dos garimpeiros e, portanto, financiam aqueles crimes hediondos ambientais e contra os seres humanos, que é o povo Yanomami. Aí ele, claro, ficou emocionado com o meu elogio, não sei se ele não esperava, mas disse, e agora tu tem uma tarefa a mais, já que tu tem o céu garantido. Você precisa nos ajudar, e só você pode fazer isso, a reconhecer as áreas indígenas do povo Guarani Kaiowá, que o Paulo Maldo fez referência do Mato Grosso do Sul.
Aí expliquei por cima, disse, olha, Lula, você sabe, eu não sou indigenista, meu negócio é reforma agrária. Mas eles são nossos primos, nossos avós. Nós não podemos. O que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, Juca, é tão grave quanto os garimpeiros fizeram lá no povo Yanomami. E por que não sai na Globo a tragédia dos Guarani Kaiowá? É porque lá no Mato Grosso do Sul, os que fazem os crimes são fazendeiros, abastados, que moram aqui em Morumbi. Porque lá está o marido da Regina Duarte, que é um dos defensores das invasões de áreas indígenas. Não? Então há todo um cerco cultural das elites que se acham ilustradas e que escondem a tragédia, o drama dos povos Guarani Kaiowá. E eu disse para ele, aí só tem um jeito, é o governo federal botar recurso numa fundação do Mato Grosso do Sul. Essa fundação pode, então, reparar os fazendeiros que compraram as terras invadidas de boa vontade e eles, com aqueles recursos, vão comprar uma terra em outro lugar. E com isso nós resolveríamos o problema. Ele ouviu atentamente, pediu que quem acompanhava a conversa foi o Rui Costa, disse, anota aí, Rui, nós temos que tomar providência. E terminou com uma declaração emocionada, que é minha obrigação, ainda que fosse numa conversa entre nós, mas é minha obrigação trazer a público. E ele terminou o ponto emocionado dizendo, João Pedro, eu só tenho duas coisas a fazer ainda na vida. Eu te prometo, nós vamos resolver o problema de todas as áreas indígenas, até terminar esse meu primeiro mandato. E a segunda coisa que eu penso dia e noite, só tem sentido eu ser presidente do Brasil se eu fizer uma luta constante, permanente, contra a desigualdade social. E os povos indígenas são uma da parcela mais agredida da nossa sociedade. Então, aí eu que fiquei emocionado, né? Porque tu vai conversar com uma personagem que é corintiano também como nós, mas incumbido dessa responsabilidade de presidente da República, tu fica emocionado pela generosidade que ele tem. Câmbio, Paulo, camarada, fantástico. Corintiano. Fantástico, 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 fantástico. Eu não podia te interromper. Eu vou encerrar esse segundo bloco. Eu vou começar o terceiro bloco com uma mensagem da presidenta do Sindicato dos Bancários, Neiva Ribeiro, para você. É uma mensagem de apoio, de solidariedade. E você, ao responder, ao agradecer a ela, vai nos explicar o que é essa tal de agricultura familiar, que há quem diga que é uma coisa antiga, que não tem mais a ver com a modernidade. Você vai mostrar o que é, do que estamos falando. Até já. Neiva Ribeiro conversa com João Pedro Stedley. Olá, companheiro Stedley. Olá, Juca. Olá, audiência da TVT. Eu sou Neiva Ribeiro, presidenta do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região, os trabalhadores do ramo financeiro. E eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizá-lo, Stedley, pela brilhante participação que você teve na CPI do MST. Você deu um show, nos representou demais, deu uma aula do que é a reforma agrária, de como é importante para os países desenvolvidos que os trabalhadores possam ter terra para produzir e para produzir alimentos saudáveis, né? Então eu quero dizer para você que nós, do Sindicato dos Bancários, nós apoiamos demais esse movimento, apoiamos demais essa luta. Nós estamos completando 100 anos esse ano e a gente está resgatando para os trabalhadores bancários e para a sociedade a importância de ter sindicatos fortes, movimentos sociais fortes, que façam com que seja cumprida a Constituição e as leis que dizem que a gente precisa de ter terra, ter trabalho, ter dignidade, ter políticas públicas. E para nós é um orgulho ter um companheiro como você à frente desse movimento que é tão importante para que haja democracia de fato no Brasil. Então, conte conosco sempre. Obrigada, Juca, pelo convite novamente e a gente está à disposição sempre. Um abraço.
Minha querida Neiva, um grande abraço a essa jovem, briguenta, como dizemos no Sul, valorosa combatente dessa nova geração de líderes bancários. Infelizmente, estava viajando e não pude ir na tua posse, mas aqui de público, então, quero te dar um abraço a você, toda a diretoria, e desejar que o próximo mandato recupere muitas conquistas para toda a categoria dos bancários. O Juca faz essa sacanagem, fica botando amigos, companheiros, parceiros de longa data, e eu acabo me desviando do assunto, né? Mas eu me obrigo a comentar. Os bancários, assim como os metalúrgicos e os professores, foram as 3 categorias que eu diria sempre estiveram junto desde o nascimento do MST. Aqui quero fazer também uma homenagem ao meu querido Olívio Dutra, que já está lá com seus 80 e picos. O Olívio era presidente dos sindicatos bancários de Porto Alegre. E ele foi um dos primeiros que nos ajudou, quando o MST ainda nem existia. Senhor João Pedro Stedley, eu quero falar de agricultura familiar, por favor. O senhor podia nos dar uma aula sobre o que é agricultura familiar no Brasil? Me interessa muito. Mas eu tinha que agradecer os bancários de todo o Brasil. Agradecido. Tá, a agricultura familiar, a agricultura familiar é a base da agricultura do Brasil, desde os seus primórdios. Nós temos hoje 5 milhões de unidades que trabalham com a família, que representam 16 milhões de trabalhadores. O latifúndio predador são mais ou menos uns 30 mil fazendeiros, não são muitos. O agronegócio, com aquelas contradições, são uns 300 mil. Note, então, para a realidade brasileira, o futuro depende dessa parcela. 5 milhões de unidades, 16 milhões de trabalhadores que produzem os alimentos. E eles produzem 80% do que você come na sua mesa. Só não é mais por 2 itens: o azeite de soja, que é de origem do agronegócio, e a carne bovina, que é de origem do agronegócio. Todos os outros produtos que você vai comer amanhã, no café, no almoço, na janta, são de origem da agricultura familiar. E o que nós temos defendido? É que a reforma agrária é, na verdade, a reprodução dessa agricultura familiar, porque está na lei, Juca. O governo tem que desapropriar os latifúndios improdutivos. Portanto, não produzem nada para a sociedade. Não cumprem nenhuma função social, como diz a lei. Então, você desapropria aqueles latifúndios, reparte para o sem terra, que hoje são super explorados, e os transforma em agricultor familiar. Tanto é que, assim como aconteceu com os povos indígenas, depois da redemocratização, nós aumentamos em 1 milhão as famílias de agricultura familiar. 500 mil estão em projetos de colonização lá na Amazônia e 500 mil são famílias assentadas. Então, o que antes tinha 4 milhões de famílias de agricultores familiares, agora são 5 milhões. E qual é o futuro dessas famílias para elas continuarem produzindo alimentos para o mercado interno e melhorando a sua vida? Nós temos atualizado uma proposta de programa que poderia ser de desenvolvimento da agricultura saudável. Primeiro, a agricultura tem que se preocupar em defender a natureza. Porque se nós continuar desmatando, se nós continuar agredindo a natureza, as mudanças climáticas vão transformar a vida insuportável, inclusive nas cidades. Quem mora em São Paulo está assistindo às mudanças que houve nos últimos meses. É impressionante. Esses dias eu vi o relatório de um cientista de que algumas regiões do Brasil nós já atingimos o pico dos 3% a mais na média de aumento de calor. E, portanto, altera completamente a vida onde aumenta o calor. Bem, nós defendemos que é preciso adotar a agroecologia, da qual a professora Serrano se referiu, da qual a Ana Maria Primavera é a nossa patrona. A agroecologia, Juca, e os que nos acompanham em casa, são técnicas que você produz alimentos
em equilíbrio com a natureza. E, ao mesmo tempo, aumentam a produtividade do trabalho e aumentam a produtividade da terra, do que o agronegócio, que precisa aumentar a escala. A ideia é máquina e escala. A agroecologia é o contrário. Usa muita mão de obra e trabalha em equilíbrio com a natureza. Para isso, então, nós temos que ter programas do governo que recuperem as sementes crioulas, como nós dizemos, as sementes daqui, que não são transgênicas, que não são controladas pelas empresas transnacionais. É preciso nós produzir bioinsumos, ou seja, fertilizantes orgânicos, que não são químicos, que não agridem a natureza. E é preciso nós ofertar para a agricultura familiar as máquinas agrícolas de pequeno porte. Mesmo nós que produzimos arroz orgânico, e somos os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina, a máquina coletadeira, Juca, é maior que uma casa. Custa 1.200.000. Depois que tu termina a colheita, que dura um mês, tu tem que limpar a máquina, passar brilho e esconder ela debaixo da cama, se ela coubesse. Que é tão cara, que todo cuidado ainda é pouco, pelo custo que ela representa. E aí vem o tema da China, que deixou os ruralistas e a turma da CPI tão indignados. O que mesmo eu fui ver na China? Bom, nós temos uma longa parceria com a Universidade Agrícola da China. Não é? Então, quando eu fui com a comitiva do presidente Lula, eu só fui e não voltei com eles. Eu fiquei lá, fiquei mais 10 dias. A professora Fátima, governador do Rio Grande do Norte, também ficou. Acho que o governador de Bahia, Jerônimo, também ficou. E nos 10 dias, o que eu fui fazer, Juca? Organizado pela universidade, eu fui visitar fábrica de bioinsumo. Eu fiquei espantado. Eles produzem fertilizante orgânico com os resíduos naturais da cidade. Seja folhas, seja o que sobra no restaurante, seja o que sobra nas famílias, seja o que sobra nas feiras. Mas qual é a novidade que quero compartilhar a todos que nos acompanham? Aqui as nossas técnicas de fazer adubo com esse tipo de material orgânico é por compostagem. Tu deixa aí num pátio, aqui em São Paulo mesmo tem, na Zona Leste, experiência da prefeitura do tempo do Haddad. Aí tu deixa no pátio, e aí mistura com serragem, bota minhoca, 6 meses depois, um fedor desgraçado, vira adubo. O que os chineses inventaram? Inventaram uma máquina que eles chamam de reator, sei lá eu qual é a descarga que eles botam lá. E toda essa massa orgânica que sai da feira, aqueles caminhão que você vê quando você chega atrasado na feira, entra nessas máquinas e em 8 dias sai o fertilizante granulado, ensacado em 20 quilos. Essas fábricas nós queremos trazer para cá. Já temos promessa da Prefeitura de São Leopoldo, já temos promessa de um empresário amigo aqui de São Paulo. Eu vou botar um aqui em São Paulo. Que tudo isso, Juca, olha a maluquice desse nosso capitalismo. Todo esse material orgânico, que é uma riqueza enorme, vai para aterro sanitário. É uma loucura. Um desperdício, claro. Um desperdício enorme. Então, nós vamos trazer essas máquinas para fazer bioinsumo aqui. Segundo, nós vamos trazer máquina pequenininha. Você que nos acompanha em casa, eu vi máquina lá de colher arroz que é do tamanho de uma Kombi. Não sei se você sabe. Eu e o Heródoto, que é teu amigo também, deve ser corintiano. Eu e o Heródoto somos apaixonados por Kombi. Sempre tivemos Kombi a vida inteira. Eu levei o maior choque do mundo, que cheguei lá na China, quem que eu vejo colhendo arroz? Uma colheitadeira automotriz do tamanho de uma Kombi. Meu Deus do céu, eu já queria carregar e levar junto, né? Leva essa Kombi para mim. Então, brincadeiras à parte, nós temos que botar uma fábrica dessas colheitadeiras. Nós já começamos conversas com a Universidade Federal de São Carlos. Olha como o mundo vai dando jeito. Você não gosta das minhas histórias, mas é assim que funciona a vida. Eu adoro as suas histórias. Eu adoro suas... E, aliás, quero te dar uma sugestão. A Prefeitura de São Leopoldo quer fazer isso,
desafia a prefeitura de Araraquara. Tem lá um prefeito também que gosta muito dessas novidades, chamado Edinho Silva. É verdade, é verdade. Vamos torcer para que haja uma boa reeleição lá em Araraquara, né? Mas eu acho que é um potencial enorme. Juca, lá na China, eles me disseram que já tem 2.000 fábricas desse bioinsumo. Portanto, já está mais que comprovado. E eu, quando relatei isso na mesma conversa com o Lula, quem mais se interessou, sabe quem foi? Foi o ministro Rui Costa. Diz, nossa senhora, ele disse, vamos começar pela Bahia e encher o Brasil de fábrica de biofertilizante. Que é a solução. Tu resolve o problema do resíduo e entrega fertilizante para a agricultura familiar e até para a fazendeirada, se tiver juízo. Então é uma solução magnífica. E a outra máquina que eu estava me referindo, nós temos que construir no Brasil máquinas pequenas. E aí, vou falar com outro nosso amigo, Raduan. O Raduan deu parte da fazenda dele para construir o campus agrícola da Universidade Federal de São Carlos. Pois bem, nós estamos em diálogo com aquela universidade, aquele campus, para botar uma fábrica de máquinas colado da universidade. Que, de novo, teria essa parceria. Os estudantes de agronomia vão aprender, a universidade tem um curso de engenharia mecânica que pode ajudar. E o Raduan já disse, eu não consegui falar com ele, mas já disse lá pro pessoal do campus, que são vizinhos dele, olha, eu tenho ainda 200 hectares aqui. A última coisa que eu posso fazer, eu dou esses 200 hectares para botar a fábrica de máquina aqui em cima dessa terra. Maravilha. Olha a generosidade. Só para quem nos vê saber, o Heródoto a que o João Pedro Stedley se referiu é o jornalista Heródoto Barbeiro, conhecidíssimo. E o Raduan, a quem ele está se referindo, é o extraordinário escritor Raduan Nassar, um dos gênios da raça desse país e que é tão genial como generoso. E, de fato, doou parte da fazenda da família e agora entra em mais um ato de generosidade. Esse não existe, né, João Pedro? Acho que o Vinícius de Moraes, quando fez Se Todos Fossem Iguais a Você, era pensando no Raduan Nassar, né? É verdade, é um dos grandes e tive o privilégio também de fazer amizade com ele. Um grande abraço, Raduan, se estiver nos acompanhando. Certamente estará. João Pedro, nós temos 2 minutos. Eu quero só confirmar com você uma informação. É verdade que tem fazendeiro neste país hoje exportando gado vivo, gado em pé? Se tem uma coisa que eu quase choro de raiva do meu Rio Grande amado, é sobre esse fato. Lá no Porto do Rio Grande, no governo Lula e Dilma, nós tínhamos o maior polo de construção das plataformas de alto mar para a Petrobras. Tinha 15 mil metalúrgicos, Juca, que trabalhavam no Porto de Rio Grande, porque a plataforma tem que construir em cima do mar, né? Então tinha um parque enorme das peças. Tudo aquilo por conta desse danado do Sérgio Moro, que terá que pagar os seus erros na justiça, aquilo lá se transformou em um deserto. E hoje, naquele mesmo espaço, há um curral. Para quê? Para ir amontoando gado, que vem dos caminhões das fazendas, e que são depois exportados para o Oriente Médio. Gado em pé. Nós não fazia isso nem na colônia. Na colônia, naquela mesma região, tinha charqueadas, que é inclusive a tese de mestrado do Fernando Henrique. É sobre isso. Pois bem, lá no Rio Grande amado, voltou a colônia. Fica esse alarme, esse alerta, ficam todas as aulas dadas por este magnífico professor João Pedro Stedley, outro brasileiro raro, outro brasileiro que só deve ser homenageado, jamais inquirido por figuras como o relator Ricardo Passaboiada Salles. Você sabe que quinta-feira que vem, 9h15 da noite, estaremos de volta aqui na TVT, canal aberto de São Paulo 44.1. Na TVE da Bahia, toda terça-feira, à noite. Na TV Quirimurê, canal digital 10.3.
da região soteropolitana. Lembrando que confiar e fiscalizar sempre.